Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da Sesc, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio, Sesc Senac, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. O programa hoje está repleto de atrações. Vamos começar com as informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. ENGE Brasil Energia registra alta de 30,5% no EBITDA do primeiro trimestre de 2021. O EBITDA é uma sigla em inglês que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Continuamos apresentando resultados sólidos e neste trimestre alcançamos uma receita operacional líquida de 3,3 bilhões, um crescimento de 25%. O EBITDA subiu 30,5% para 1,7 bilhão, mesmo com o cenário desafiador hidrológico que se configurou no período, mérito da gestão de nosso portfólio e estratégia de comercialização. Já o lucro líquido alcançou 529 milhões de janeiro a março deste ano, crescimento de 3,3%, apesar da continuidade dos efeitos dos índices inflacionários no reajuste das concessões a pagar. É essencial destacar que neste primeiro trimestre iniciamos a operação comercial do Conjunto Eólico Campo Largo 2, na Bahia, o que fez com que a ENGIE ultrapassasse a marca de 1 gigawatt de capacidade instalada em geração eólica e 1,2 gigawatts em fontes renováveis não convencionais. Mantivemos todos os investimentos previstos, avançando também na implantação do sistema de transmissão Gralha Azul e do sistema Novo Estado, que serão concluídos até o final de 2021. Além disso, o início das obras do Conjunto Santo Agostinho, no Rio Grande do Norte, está previsto para ocorrer a partir de junho. Por fim, é importante destacar que aprovamos a distribuição de dividendos complementares no valor de 610 milhões, elevando o payout de 2020 ao patamar de 100% do lucro líquido distribuível. Como temos comprovado de maneira consistente, continuaremos contribuindo para a superação dos desafios que se impõem ao futuro. Oferecemos serviços essenciais para a retomada do crescimento econômico do país de uma forma sustentável e seguimos fortalecendo nossas iniciativas de engajamento social e respeito ao meio ambiente. BR-282. Para o presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, não há dúvidas que a rodovia está com sua capacidade esgotada. Chegamos a um estágio em que a reparação não resolve mais. A solução é a duplicação da rodovia. Não é mais possível convivermos com essa estrada que transita mais de 1.300 carretas diariamente. É uma das rodovias mais perigosas e que mais causam acidentes no nosso estado. Aqui fica o nosso alerta, os nossos aplausos às lideranças do Oeste, no qual modestamente nos incluímos para reivindicar, ao menos iniciar esse movimento, porque onde não existe o começo, nós não vamos ter um fim. E se nós ficarmos eternamente, como até aqui temos ficado, sem reivindicarmos, nós não vamos conseguir isso que é vital para o progresso, continuar o progresso de toda essa vasta região. O Oeste catarinense merece. Esperamos que as nossas lideranças políticas, que os nossos governantes dê o passo inicial para que num futuro bem próximo nós possamos ver o Oeste catarinense usufruir dos benefícios que uma rodovia com a importância da 282 tem para toda essa vasta região.
Santa Catarina busca alternativas para suprir matéria-prima para a produção de ração. Somos um estado exportador cujo agronegócio responde por 70% dessas exportações. Por isso, precisamos encontrar uma solução para a dependência do milho, principal insumo da cadeia produtiva. Historicamente, nós temos uma produção algo em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de toneladas de milho por ano. Só que o nosso consumo vem crescendo a cada ano porque os produtores estão investindo, estão ampliando a sua produção. E esse ano, para ter uma base, o nosso consumo interno é na casa dos 7,5 milhões de toneladas. Portanto, nós vamos ter que importar cereais de outros estados, né, para suprir essa demanda. Mais de 5 milhões de toneladas de milho. Isso representa números estratosféricos. E dentro dessa visão, a Secretaria da Agricultura, com o apoio do governo do Estado e das entidades que compõem o agronegócio de Santa Catarina, nós estamos investindo fortemente nos cereais de inverno. Por quê? Não se fabrica ração, não se produz ração apenas de milho. Pode-se produzir ração com trigo, com triticale, com aveia, com cevada, e todos esses cereais são cultivados no inverno. E a tradição em Santa Catarina, geralmente no inverno, é fazer apenas uma cobertura verde, por conta da rotação de cultura. O que estamos fazendo? Estamos investindo, aqui a Secretaria da Agricultura, dentro do programa Terra Boa, incluiu o programa Cereais de Inverno, que nesse primeiro ano visa subsidiar em aproximadamente 50% do valor da semente do cereal de inverno, limitado a até 10 hectares por produtor, para que nós possamos expandir a nossa produção de alternativas para o milho. Essa produção ela é importante para reduzir o déficit de importação que nós temos de outros estados. E nós estamos, dentro dos cereais de inverno, também estimulando o plantio do trigo forrageiro, que é um trigo que ele substitui a silagem de milho. Ou seja, se o produtor planta silagem de milho para bovinocultura, principalmente por leite, ele utiliza milho para fazer essa silagem. E ele compete com o milho grão que nós precisamos para fabricar a ração. Então, em contrapartida, estamos estimulando o trigo forrageiro para que o produtor de leite plante o trigo forrageiro com o objetivo de substituir a silagem que ele faz de milho, ou pelo menos reduzir, para sobrar mais áreas para o plantio de milho, especificamente para grão, durante o período do verão. Que eu tenho a certeza, será um projeto que vai trazer muitos dividendos para a agropecuária catarinense e, principalmente, mais renda para o produtor, que durante o inverno geralmente deixa a sua atividade, deixa a sua área praticamente paralisada, que agora vai ter a oportunidade de produzir o grão. E as agroindústrias cooperativas já assumiram o termo de compromisso de comprar toda a produção catarinense de cereais de inverno para a fabricação de ração. Secretário, e como esse programa será executado? Esse programa é executado pela Secretaria da Agricultura em conjunto com a IPAGRE, e quem vai operar a distribuição das sementes é a FECOAGRO, que é a nossa tradicional parceira, que tem as cooperativas filiadas e casas agropecuárias credenciadas, onde o produtor vai até o escritório da IPAGRE, solicita a sua semente e ele recebe uma autorização para fazer a retirada na sua cooperativa mais próxima ou casa agropecuária credenciada das sementes que ele deseja plantar. E a IPAGRE, nós fizemos aí um grande investimento no setor de pesquisa, várias unidades demonstrativas também estão sendo implementadas durante esse inverno, porque nós queremos desenvolver variedades específicas, adaptadas ao solo catarinense, ao clima catarinense, e por isso a IPAGRE está fazendo um trabalho muito grande de pesquisa para que nós possamos ter um melhor trigo, especificamente para a ração, o melhor trigo forrageiro, assim vale para a cevada também,
E por isso nós estamos investindo fortemente e acreditamos no potencial. As cooperativas estão abraçando esse desafio e o mais importante é a renda que vai ficar aqui em Santa Catarina. Se o produtor aproveita o inverno para produzir cereais para ração e tem mercado consumidor garantido, é uma nova oportunidade a mais de renda para o produtor que investe na produção de grãos. Santa Catarina é o segundo estado mais produtivo do Brasil, segundo o ranking de competitividade dos estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública. O ranking é baseado em 68 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos: segurança pública, sustentabilidade social, infraestrutura, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, inovação, potencial de mercado e sustentabilidade ambiental. Nos últimos 10 anos, Santa Catarina vem registrando crescimento no ranking, saindo da 7ª colocação em 2011 para a 2ª colocação em 2017 e permanecendo nessa posição em 2018, 2019 e 2020, atrás apenas do estado de São Paulo. O Sicoob atingiu um número histórico confirmado pelo ranking do Banco Central. É a segunda instituição financeira do país com o maior número de agências. Com 3.480 unidades, o sistema cooperativista permanece atrás apenas do Banco do Brasil, que detém 4.380 agências. E a nossa previsão é de ampliar ainda mais esse número de agências. Essa conquista aí se deve a um trabalho que a gente tem feito a nível nacional com todas as nossas centrais. São 16 centrais a nível nacional que a gente vem trabalhando na ampliação de atendimento dos mais de 5.000 municípios a nível nacional. Hoje, praticamente, nós estamos presentes em 1.923 municípios. Então, nós temos muito para crescer ainda no Brasil. E qual a razão dessa estratégia de abrir novas agências, se os bancos tradicionais estão fechando pontos de atendimento físico? Pois parece uma coisa que é contra o tempo, né? Mas não, o Sicoob tem muito a crescer ainda. Nós estamos muito preocupados com o nosso atendimento ao associado. E uma forma da gente fazer bem esse atendimento é estar presente nas comunidades. Inclusive, a nível nacional, Raimundo, nós temos em 307 municípios, somos a única instituição financeira a atuar naqueles municípios. Para aquelas pessoas que moram naqueles municípios, fazem toda a diferença. No Brasil, os bancos digitais têm se mostrado bastante atraentes para o público jovem. O que o Sicoob está fazendo nesse sentido? Os bancos digitais estão avançando com uma velocidade muito grande. E nós temos que trabalhar nesse sentido de melhorar cada vez mais o nosso atendimento em duas frentes, que é a presencial, que nós estamos fazendo a parte de abrir novas agências, e também a digital. Nós estamos melhorando a cada dia que passa os nossos app para que o associado tenha acesso às nossas cooperativas através de seu celular, seja lá onde for. Se tem um acesso à internet, ele vai estar fazendo suas negociações, as suas transferências, os seus pagamentos na sua propriedade mesmo, evitando que ele tenha que se deslocar até a cidade. Inclusive, nós fizemos um aperfeiçoamento no nosso app, que é o reconhecimento facial. Isso também evita que o associado também se desloque até a cooperativa para fazer algumas alterações necessárias no seu dia a dia, porque o próprio app vai reconhecer através da face, reconhecimento facial, né, o associado em nosso cadastro. E na área de atuação do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que também abrange o estado do Paraná, quais são os planos de expansão? Na área de atuação da nossa central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos 551 pontos de atendimento, agências, né, que são 434 agências em Santa Catarina, 30 no Paraná e 87 no Rio Grande do Sul. Nós temos uma expansão
até final de 2022, para o estado do Paraná, com mais 13 agências, para o estado de Santa Catarina, mais 29 agências, que praticamente vai atingir quase 100% de Santa Catarina. E para o Rio Grande do Sul, mais 121 agências. São 163 agências que a gente pretende abrir até final de 2022. E a nossa intenção é levar a oportunidade do cooperativismo de crédito aonde ainda não são atendidos por uma cooperativa de crédito, porque a gente sempre trabalha no desenvolvimento da comunidade local, gerando lucro e resultado para a região. O Estímulo 2020 é uma boa notícia para quem está empenhado na luta diária para superar os desafios provocados pela pandemia do novo coronavírus, que tem afetado a vida de milhares de empreendedores, principalmente os de micro e pequenas empresas. Imagina ali março do ano passado, a pandemia chegando com força, começando a fechar todas as portas dos pequenos empresários, né? Lockdown geral, aqueles pequenos empresários que nunca tiveram um caixa muito amplo, né? De repente se viram forçados a fechar as portas, acabar com a sua fonte de renda, né? A sua receita, e ter que sobreviver por um período ali que se imaginou no começo 3 meses, né? Que no fim foi muito mais do que isso. Né, mas eles estavam simplesmente desesperados. Então, era aquele cenário realmente caótico de dúvidas, né, o que vai acontecer no futuro, né, e se tinha muita gente preocupada, o dono dos pequenos negócios que dependiam disso eram os mais preocupados de todos. E aí foi que começou um movimento aí de grandes empresários, né, de agentes da sociedade civil, que começaram a falar, a gente não pode deixar os pequenos empresários na mão, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar eles. Né? E foi aí que surgiu a iniciativa do Estímulo 2020. 2020 porque foi o ano passado, né, quando a pandemia e tudo mais. Né? Eles falaram, a gente precisa ajudar eles. E qual a melhor forma que a gente tem para ajudar eles? Apoio financeiro. Já que eles vão ter essa receita subtraída, né, portas fechadas, sem geração de caixa aí nos próximos meses, se a gente emprestar dinheiro para eles, né, e poder deixar com que eles recuperem depois ao longo do tempo isso, a gente está ajudando bastante. Além disso, o que a gente entende também? Nós precisamos capacitá-los, então a gente tem toda uma questão de mentoria, nós temos alguns apoiadores que fazem mentoria conosco, então agora lançando em Santa Catarina, nós teremos esses apoiadores que faremos mentorias falando sobre os micro, pequenos empresários e o desafio de ser dono, de ser realmente um empresário aqui no Brasil. Então, de um lado, apoio financeiro com crédito subsidiado, ou seja, os juros que a gente cobra aqui é juros de pai para filho, né? E do outro lado, a capacitação para que ele pudesse sobreviver nesse período de pandemia. O mais interessante é que quando esse dinheiro entra na economia, então, se eu emprestar, por exemplo, o dinheiro para o dono de um restaurante, o dono da padaria, um barbeiro, por exemplo, ele vai pegar esse dinheiro, que vai ajudar a pagar as contas dele, os funcionários dele, etc. O funcionário dele, eventualmente, vai na barbearia ali da esquina, então faz com que a economia gire, né? Então é muito produtivo, não é só esse real que você coloca na economia, mas a quantidade de vezes que esse próprio real ainda gira ali dentro. Mariane, quantos empreendedores já foram atendidos e qual o volume de crédito concedido? Em um ano de Estímulo 2020, nós apoiamos financeiramente mais de 71 milhões de reais e 1.200 empreendedores. Então, a gente tem até uma conta, nós fazemos uma conta que nós atingimos 16 mil empregos. Então, nós conseguimos manter 16 mil empregos em um ano de Estímulo 2020. O impacto na economia, ele é muito grande, porque primeiro tem esse fator que a gente falou, né? Cada real que você injeta, por exemplo, num restaurante da esquina ali, é R$1 que vai girar dentro da economia local. Então, você está atingindo, né, as comunidades mais distantes ali, os pequenos empresários aí de todos os tamanhos do Brasil, de micro e pequenos empresários mesmo, a partir de R$10 mil de faturamento. Você está chegando até a ponta, então, você está preservando empregos onde mais eles estão sofrendo, né, e onde existe maior volume, né, então 60% dos empregos
do Brasil são de micro e pequenas empresas, e isso falando só de empregos formais, né? Os empregos informais pode ser que seja muito mais, porque as grandes empresas não têm empregos informais. Então, você está falando assim, o impacto na economia é muito grande, você está injetando dinheiro diretamente no bolso de quem realmente precisa, o pequeno empresário e o funcionário desse pequeno empresário. Então, é preservação de empregos, você ainda gira a economia. E mais do que isso, uma vez que esse dinheiro volta, a gente pode reaplicar, reemprestar esse dinheiro. E é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Hoje, o estímulo, boa parte, é sustentado pelos próprios recursos que voltam. Então, a gente continua nos estados que a gente abriu originalmente, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, a gente continua aí emprestando um pouco de dinheiro, que é o dinheiro que está voltando. Fábio, quem pode se habilitar esse apoio financeiro? Quais são as exigências e como solicitar o empréstimo? É muito simples. Você primeiro precisa ser um micro ou pequeno empresário, então a gente está falando aí de faixa de faturamento mensal que vai de 10 mil até 400 mil reais, né? Então, se você tem um CNPJ ativo com faturamento médio de 10 a 400 mil reais, você já pode entrar no nosso site e fazer a solicitação. A gente pede também que o CNPJ tenha pelo menos 2 anos de atividade, né, estando ativo, porque a gente olha o histórico financeiro, então tem que ser um bom histórico financeiro, porque a gente quer que o dinheiro vá e volte. São empresas que estavam bem antes da pandemia, sofreram com a pandemia, mas que tem tudo para se recuperar. Primeiro, ele precisa acessar nosso site, estimulo2020.org. Dentro, ele faz um cadastro e coloca todas as informações de empresa. É importante que ele seja o dono, então, realmente o dono que precisa solicitar. Depois disso, ele faz uma jornada de aprendizado, então ele precisa realmente se capacitar, porque a gente entende que ele precisa realmente saber sobre empreender e outros assuntos. Depois ele passa por uma avaliação, então a gente tem alguns critérios aqui interno, e depois ele recebe o apoio financeiro. Então, primeiro ele passa por isso, precisa ser pré-aprovado, quando ele for aprovado, até em 1 semana ele consegue o apoio financeiro. Em Santa Catarina, a gente fez o lançamento agora essa semana, no dia 11 de maio, né? A gente está projetando ainda 5 milhões, né, em apoio financeiro. Algumas empresas ainda podem entrar para contribuir para o estímulo, e a gente já tem aí mais de 3,5 milhões de solicitações de apoio financeiro. Então, mal lançou, e todo o budget que a gente tinha já está praticamente reservado aí, né, para as empresas que entraram. Mas ainda tem mais dinheiro entrando e a gente pode conceder mais empréstimo para as empresas que estão vindo agora. E quem são os apoiadores desse movimento? Eduardo Mufarrege é um dos grandes idealizadores do projeto, ele, de certa forma, que reuniu o grupo, que fez, de certa forma, o estímulo acontecer mesmo, o grande idealizador da ideia. A gente tem a Bílio Diniz também, nosso maior patrocinador. A gente tem aí, em Minas Gerais, o Pedro Faria. A gente tem aqui em Santa Catarina, então, o Satamini, né, Eduardo Satamini, presidente da ENDE, foi nossa grande liderança aqui, que colocou a gente em contato com outras lideranças do Grupo LID, né, da Fiesc, e outros grupos aí que ajudaram a gente a formar o Estímulo Santa Catarina. E não podia deixar de citar também o Azor Barros, que foi nossa grande liderança aqui até final do ano passado, ele que, de certa forma, costurou o estímulo, fez com que a execução acontecesse e a gente, em 1 mês ali, a gente conseguisse criar uma esteira de crédito sem fins lucrativos, né? Uma coisa totalmente inovadora e em tempo recorde. Aqui em Santa Catarina, nós temos grandes apoiadores, então a nossa projeção aqui é de 5 milhões. Então, nós estamos abertos realmente a novas doações. Eu acho que uma das grandes importâncias dessa iniciativa foi justamente a mobilização de muita gente da sociedade civil, né, empresários, pessoas, voluntários, empresas, muita gente entrando, se juntando em prol do pequeno empreendedor, né? Foi uma figura que, até então, a gente nunca deu muito destaque, né, para o empresário pequeno empreendedor, mas são eles que geram os empregos, são eles que são a base da economia, são eles que são os cidadãos mais ativos, né, que são eles que, de fato, constroem o Brasil, né? São eles que estão lá na ponta, sendo o padeiro, sendo o barbeiro, sendo todos esses serviços que a gente usa todos os dias e muitas vezes nem percebe direito. E eles são, no fim das contas, quem promove a qualidade de vida, a base da economia. Então, acho que o grande diferencial desse movimento foi abordar os pequenos empresários, que estavam um pouco esquecidos aí, né? Então, a gente trouxe eles em evidência, cidadãos que fazem o Brasil acontecer.
E o modelo que a gente criou também, né? O fato de você não dar dinheiro, mas você emprestar o dinheiro, você empresta credibilidade, né? Você dá dignidade, na palavra de próprios empreendedores, assim, você dá dignidade na mão deles, você dá uma confiança, né? O pai que empresta dinheiro a juros zero, né? Então, é praticamente isso. Né? Então, esse apoio nessa forma, né, é uma forma muito rica e construtiva de você apoiar a sociedade. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!